Vamos retroagir agora a primeira metade da década de 1940, quando chegou em Santa Rosa a Rede Ferroviária Federal, o trem, um grande acontecimento transformador para aqueles tempos. O nosso convidado é Armindo Grisa, filho de Ângelo Grisa, que trabalhou na instalação, ajudou a trabalhar na instalação da rede até aqui, hoje na Travessa Butantã, onde funcionou durante muitos anos a estação ferroviária. Fale a respeito, seu Armindo. O pai trabalhou ali, eu não sei a idade que ele trabalhou ali, a época que ele trabalhou, não, mas ele contava para nós que ele trabalhava, carregava dormento, e era tudo nas costas, tinha que paramar assim para botar no trilho, para fazer nos trilhos assim, ele trabalhou muito tempo, não? Isso que ele contava para nós. Muitas dificuldades? Bastante, que ele dizia que o ombro doía muito. Porque aquilo é uma madeira quadrada, aquilo é um dormento, todo mundo sabe que peso é isso ali. E eles tinham que levar, não tinha máquina, não existia na época nada. Esses dormentos, eles eram cerrados em que ponto da rede? Em que ponto da rede que veio de Giruá para cá? Isso eu não sei explicar. Ele disse que eu acho que ela deve ter começado daqui, não sei se foi de lá ou daqui para lá. Qual é o ponto que eles começaram essa rede, né? Então, isso aí a gente não... É bom a gente destacar, né, seu Armindo, que naqueles idos de 1940, essa região aqui era muito mais mato. Puro mato. Puro mato. Puro mato. Esta rede foi aberta à base de picada, que é um termo que se utilizava muito. Sim. E machado, porque não existia hoje, existe para serar uma madeira, que na época era foice e machado, não tinha outra coisa para com que iam cortar madeira, né? Ah, não tinha, eu perguntei serrado, então não eram serrados os talvez dormentos. o serrote, né? Mas para cortar embaixo uma madeira, né? Ah, sim, tudo é a base do machado. O seu Ângelo, ele veio da onde? Em Manchinha, Lejado Manchinha. Aqui no interior de Santa Rosa. É. Consta aqui em 1913. É. Quantos filhos? O seu Ângelo? Somos entre 8 filhos. 8 filhos. É. O senhor é um homem hoje de 76 anos. Senhor Armindo, o senhor viveu sua infância em Manchinha? Toda a minha vida. O que mais lhe vem à cabeça sobre... O senhor nasceu em que ano? Eu sou de 45. 45. O que lhe vem à cabeça sobre como era morar numa localidade do interior há 76 anos atrás? Mas a gente se localiza ali e fica criando parece que se tu vai em outro lugar, quando chega perto da tua localidade, tu está chegando em casa. Mesmo que você pode fazer uma viagem, mas quando mais perto da casa, parece que está mais em casa, né? Parece que não... É ruim de trocar, né? Nós temos hoje a ERS 344, que liga Santa Rosa, partindo daqui a Porto Mauá. Então, logo quantos quilômetros? A entrada para Manchinha? Dá 4 quilômetros, amor. Do asfalto até lá dá 4 quilômetros? Na vila dá 5. 5, muito bem. Muitas referências a Manchinha. Essa localidade de Manchinha tem quantos anos, seu Armindo? Mas olha, que eu vou dizer assim, seria a idade do meu pai, né? Que eles contam história que eles começaram a construir essa localidade. Localidade, porque vila. Assim, ó, quando começou a localidade, a escola, o João Donadel, que é o da rádio, deu terreno para a escola. E o João Vacário, nós temos uma igreja, deu 5.000 metros, um para a igreja e o João Vacário para fazer a igreja, naquela época que o pai contava. E hoje está nos livros lá. Que o João Donadel morava ali em Manchinha, tinha terra ali, né, que ele doou para a escola.
Então, aquilo aí é uma história do que quando Remonta à colonização, sim, praticamente, quando de Santa Rosa. começou, sim. Seu Armindo, como foi se instalar em Manchinha, a família Grisa? Era floresta ou já eram terras agriculturáveis? Enfim, como é que foi esse processo? Quando eles entraram com meu avô, o Luiz Grisa, veio de Jaguari em procura de terra, eles chegaram ali e na época, ah, cada um adquiriu uma colônia de terra, que hoje é 25 hectares, que não, mas não tinha estrada, não tinha nada na época. Até os contavam, se vizinhavam em trilha de facão, ir para o mato, porque um era longe um do outro e não tinha estrada. Aí eles fizeram assim, né? Pagando a terra, abrindo estrada, e daí esse colégio ficou em título de governo, né? No caso, a escritura era título do governo, porque essa hectare foi pagado abrindo estrada, não sei, de Manchinha Santa Rosa, abrindo assim que foi surgindo que eles saíram que eles revolucionaram o lugar, né? E daí veio entrando mais gente assim na Gabazinha. Mas também com mato fechado Sim, sim. no local aonde essas terras foram comercializadas, na verdade trocadas por serviço, é isso? Sim, por fazer, abrindo estrada. Tinha que abrir, ó, por exemplo, eles iam abrindo facão, ali tinha uma sangra, eles tinham que fazer uma volta. Ali tinha um cerro, descia assim, por isso a estrada hoje, em algum lugar é tudo torta. A Manchinha é reta, assim, de abril, mas nós tínhamos uma estrada toda dificuldade, assim, torta, não. Porque eles abriam conforme iam fazendo ao melhor, não. Aí um dia eu perguntei para eles assim, por que vocês abriram hoje o problema do mato em beira de água que não tem e no cerro está o mato? Aí eu disse assim, eles disseram assim, não, tu sabe por quê? Que hoje não tem mato em beira da água? Porque nós acampava na beira do rio, da água, onde tinha água, e daí nós começava a derrubar daí para cima e o cerro ficava lá em cima, eles não se porque eles tinham que ter água e viver ali. Dá para imaginar aí o tempo que esse pessoal ficava longe de casa, correto? É isso? Sim. Então esse pessoal saía e não voltava para casa no final do dia, daquele mesmo dia. Eles abriam, começavam aí perto onde é que eles faziam a casinha deles, daí eles começavam a fazer roça ali. E daí já tinha água junto, né? Uhum. Aí que eles começaram a fazer. O senhor tem o número inicial de moradores, de famílias que vieram em busca de terras aqui na localidade de Manchinha? Veio o irmão do meu avô, Jacomo Gris. Uhum. Vieram os dois irmãos quando eles saíram de Jaguari. Então a família Grisa foi a primeira a se instalar em Manchinha? Ou já tinha gente ali? Que eu sei, eu acho que não, eles nunca falaram assim. Daí veio ali no Lajeado Bonito, Paulo Fontana, no outro lado ali, que é o Lajeado Bonito, e vieram outra família ali. E o seu pai, o Ângelo Grisa, lhe contava como é que sobreviviam? O que eles plantavam para comer? Era uma agricultura de subsistência? Olha, naquela época, eu dizer a verdade, eu não sei bem. Eu sei que quando eu era criancinha, o vô tinha um bananal, o vô criava abelha, assim, eles viviam uma vida assim, não. Eles plantavam para comer o milho, que é a primeira coisa, as coisas assim, mas só para sobreviver, né? Não sei como é que eles, assim, sobreviviam a vida deles. Que a gente não se aprofundou ali, sabe? A gente Claro. não. O senhor começou a trabalhar na roça, na lavoura, com quantos anos? Eu comecei a trabalhar desde que eu, com 11 anos, eu já estava trabalhando. E fazia o quê? Lavrava com arado e os boi com arado, e eu lavrava. Para plantar o quê? Plantava milho, mandioca, e depois soja, mas tudo manual, né? Tudo manual.
feijão, tudo assim para o gasto mais, né? Uhum. Bom, vocês plantavam soja. Em que ano? Vamos aí, 1900. O senhor nasceu em que ano, seu Armindo? Eu sou de 45. Tá. Então, em 1956, o senhor já arava para plantar soja. Como é que era colher soja naquele período? Toda a foicinha à mão. A foicinha. Foicinha. E como é que era tirar o soja, o grão da soja, da vagem? Trilhadeira. Trilhadeira. Trilhadeira, tudo à mão. E essa trilhadeira era só da família Grisa ou era cooperativada com a vizinhança, com os lindeiros? O pai trilhava para ele, para os amigos, os vizinhos, isso ele fazia, não. Mas daí foi surgindo mais trilhadeira, porque uma não vencia, a área começou a ficar grande, não. Mas ele trilhava para ele, para os vizinhos. O senhor e quantos irmãos, mais o saudoso Ângelo Grisa, colhiam soja na época à base da foicinha? Olha, nós era entre, não sei, 3, mas na época nós era assim, ó, na minha época, os vizinhos trocavam, quando ia ali, fazia aquele tal de puxirão, falaram antigo, então os vizinhos iam todos para aquela lavoura, cortava, colhia, daí tal dia vinha para outra lavoura, fazia assim, funcionava, trocavam dias. Pois é, mas na época quantos dias eram necessários para começar e concluir a colheita, tipo na região de Manchinha? Quanto tempo demorava? Olha, aquela época, aquela variedade de soja era dentro do mês de maio. Uhum. E depois de colhido, ensacado, se vendia para quem? O pai pegava lá no galpão, botava num lugar lá e deixava lá dentro. Um dia vendia, né? O senhor não se lembra quem eram os compradores? Olha, o pai vendia, que eu me lembro que o pai negociava, era o Pudel, aqui do Candeia ali. Ali onde é que é o Itacopermile tinha os Pudel, que era uma loja forte, vendia, comprava assim, não. Mas depois foi surgindo. Não, aqui eu não tenho lembrança de todo. Depois vieram as cooperativas, né? Depois. Depois veio a Igol, depois Olvebra, a mesma empresa, hoje Cameira Agroalimentos. Muita dificuldade na época, né? Fale mais sobre aquele período, seu Armindo. Ser agricultor em Manchinha, nos anos de 1950. Fale mais a respeito sobre as dificuldades. Era bastante dificuldade. Tinha muita dificuldade, não. Porque tu tinha uma criação, tu não vendia. Tu tinha que ter para o gasto. E a maior dificuldade que aquele tempo que a gente era criança, que eu me lembro, tu tinha uma criação, hoje tem imunização morria, quando tu via estava morrendo criação, estava moria porco, acho que então era bastante dificuldade. Morriam os animais. Sim, e vocês não sabiam não tinha vacinação, não tinha o tempo, tinha muita doença que levava os bichos, né? Galinha, sabe, não tinha que... Então foi indo, né? Quando eu ficava doente, tu tinha que pagar, não tinha médico como hoje, assistência como nós temos, né? Hoje, então, nós pertencia a Tuparendi, a Manchinha fazia toda para Tuparendi. Bom, o senhor citou antes que o seu saudoso pai trazia soja até aqui na esquina Candeia, é isso? Ali ele tinha um negociante que ele negociava ali. Como é que ele trazia a soja? Mas tudo de carroça. Quanto tempo demorava? Mas eles tinham carroça de cavalo, que é um pouquinho mais ligeiro, eles levavam. E porco também traziam. Quando vendia, depois foi melhorando, foi indo. Mas no começo, trazia soja, trazia porco e retornava com dinheiro ou era troca por mantimentos? Ali eu não sei como é, mas eu acho que era dinheiro, né? Porque o pai plantava fumo também, nós ajudava a trabalhar com fumo. Mas isso era vendido a dinheiro, né? O senhor nasceu em Manchinha e permanece até neste ano de 2021 lá? Permaneço ali. Agricultor? Não, eu
Uma época me aposentei trabalhando em olaria, né, tinha uma olaria, né, mas sempre acompanhando, plantando, né, nunca parei de plantar. Nunca E parou hoje de plantar. ainda me aposentado e plantando um pouco. O que o senhor planta hoje? Planto soja, milho, trigo, Numa realidade completamente diferente. diferente, bastante produção, tecnologia chegou. Na época nós colhia 30, 40 sacos, hoje quase 70 até 80 sacos por hectare. O senhor conheceu energia elétrica com quantos anos? Eu conheci dentro da minha casa, isso aí foi em 73, 74. 1974. Mais ou menos dentro disso ali. Eu Qual era a repercussão na época, o convívio inicial com a luz, com a energia elétrica? Olha, quando entrou a luz elétrica, nós tínhamos uma péssima luz. Se ligava um negócio, ela caía fraquinha, né. Até que chegou um dia que melhorou, mas demorou anos para melhorar a energia, né. Mas, de qualquer forma, naquele começo era bem melhor do que vocês, à noite utilizavam o quê para gerar Nós tinha claridade? o tal de liquinho, você lembra? Então ligava esse ali, né, a tocada a gás. Liquinho a gás, É, gás de cozinha. esse gás que é usado em fogão, né, Uhum, o bujão pequeno, aquele. claro. Seu Armindo, uma outra fonte de renda na época do seu saudoso pai, o Ângelo Grisa, era cortar a árvore e levar o tronco inteiro. Vocês vendiam aonde? Vendia tora em Giruá. Aqui na cidade de Giruá. Na época. Eles pegavam, cortavam, e essa tora era numerado, um ferro com os números, tinha que botar na madeira, bater, fazer o número para poder viajar. Daí eles saíam de manhã aqui, eles iam até antes de Giruá, e daí tinha uma sanga, uma lagoazinha, eles pousavam ali, os carroceiros tratavam, dormiam, daí no outro dia ficavam, viagem, e voltavam, levava 2 dias essa viagem. De Manchinha até Giruá. 2 dias. 2 dias. Que a estrada na época era velha, ali para o Persigueiro, na época aquelas estradas que eles iam. E é verdade que o condutor da carroça tinha que ter habilitação? Tinha que ter habilitação. Meu pai, como a Solange falou, tem ali. E as carroças emplacadas, né? As carroças eram emplacadas e o Emplacado. condutor Com tinha carteira. como um motorista de carro hoje em dia. É. Interessante. E quantos acompanhavam essa viagem? Ali tinha vários carroceiros. Iam em grupos. Sim, eles iam em grupo ou iam sozinhos, mas o local era aquele ali que eles já tinham por costume parar ali à noite para tratar os animais, a água, e para outro dia seguir a viagem. Muito obrigado, seu Armindo. Armindo Grisa, lembrando episódios da construção do município de Santa Rosa,